Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Quitute da Nunes. Hoje eu trago para vocês uma montagem de um bolo pelado. E vou trazer para vocês também que confeiteira também erra. E nesse bolo eu tive vários erros. Então, bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, com o que deu errado, o que eu consegui fazer. Esse bolo era de uma encomenda da minha cliente Cíntia, né? Ela mora em Rio Dourado, de uma outra cidade. Ela já é veterana aqui do nosso canal, que eu tô sempre citando ela, que ela vai sempre fazer as festas dela comigo. E esse ano o filho dela estaria fazendo, né? Um dos filhos dela está fazendo 11 anos, fez 11 anos e pediu à mãe, então, um bolo pelado. E ela me perguntou se eu poderia fazer. Eu falei que sim. Já fiz várias vezes, nunca trouxe para vocês aqui no canal, mas sim, já fiz várias vezes o bolo pelado. E eu, depois que comecei a fazer o bolo, né, eu vi aonde foi o meu erro. Eu poderia ter consertado, mas eu achei assim... Mas eu quero a tampa do jeito que ela vai ficar, né? Aquele fundinho mesmo da massa. Mas eu poderia, depois que eu vi que eu poderia ter usado... Porque essa parte que eu estou colocando aí no fundo é a minha tampa. Então, o primeiro erro que eu cometi foi de colocar essa tampa, que ela é mais fina, não tem muita estrutura, na parte de baixo. Então, eu senti que... eu comecei com o meu erro. Poderia consertar? Sim, mas a cabeça dura da pessoa aqui queria deixar a tampa, né, do jeito com o fundo, né? Era a imagem que quando a confeiteira bota na cabeça uma coisa, é complicado tirar. Então tá aqui que confeiteira também erra, mas graças a Deus, no final deu tudo certo. Tá? Eu expliquei, eu não queria ter prensado ele num acetato por causa que era um bolo pelado e eu queria que ficasse essa decoração, né, com o bico, como vocês estão vendo que eu tô fazendo aí, com o bico de confeitar. Acabou não dando certo. Então, primeiramente, o meu primeiro erro foi esse. Espero que vocês não cometem. É a dica, né, que eu tô trazendo aqui. Muitas pessoas não gostam de mostrar os erros, né, na internet. Mas eu tô aqui mostrando porque se eu acerto, eu também erro. E por que não mostrar pra vocês os erros e o que vocês podem estar fazendo também? Quem sabe uma iniciante aconteça isso e não sabe como resolver. Então, tô trazendo aqui que eu errei, mas consegui resolver e agradei a cliente, tá? Então, vou deixar aí para vocês a minha linha de montagem, como é que foi. Então, meu primeiro erro foi que eu comecei a ver que a minha parte de baixo, ela começou a rachar. Depois eu coloquei, então, o bico, botei bastante recheio, mas percebi também que não estava legal, não estava o recheio com a altura, né, que ficaria boa ali para poder aparecer o recheio com os discos. Então, o que eu fiz? Peguei uma régua, retirei aquela camada de bolo e fui colocar mais recheios. Foi aonde eu comecei, então, a usar o meu bico deitado em vez de fazer pitanguinhas, tá? E no momento ficou bom, mas depois eu comecei a pensar, poxa, eu poderia ter feito isso prensado, né? Mas não era o que passava na minha cabeça prensar esse bolo. E eu comecei a me preocupar cada vez mais, a rachadura começava a aparecer. E eu falando, meu Deus, o que eu vou fazer? E nisso eu falei assim, até o final eu vou ver aí o que eu vou fazer. Então eu peguei ali o meu outro disco e coloquei, vi que ficou uma estrutura da largura, né, do disco de baixo para o recheio e disco de cima. Achei que ficou legal. Então, eu falei assim, bem, tenho que colocar 2 a 3, né, voltas de recheio para poder ficar legal.
Então, era esse momento que eu comecei a pensar. E agora? O que eu vou fazer? Então, vou falar para vocês o meu outro erro, né? Eu estava com a ideia de passar, como os meus clientes, né, pedem bolo bem molhadinho, eu fui molhando as minhas camadas, sendo que nesse caso, tá, o bolo pelado, ele não pode ser molhado, porque a gente vai, né, eu iria, né, peneirar o açúcar de confeiteiro para ficar aquele açúcar branquinho. Então aí na hora que eu for colocar para vocês a tampa, né, eu molhei, né, eu falei assim, vou molhar, porque aquela coisa assim, automático da confeiteira molhar os bolos, né? Os discos de bolo, por causa que o cliente gosta. Então, meu segundo ou terceiro erro aí já, né? Foi molhar. Porque eu peneirei, não. Aí o que aconteceu? Tudo que eu molhei, né? A caldinha chupou e não ficou nada do meu açúcar de confeiteiro. Então, assim, é uma outra dica para vocês. Converse sempre com seus clientes que os bolos pelados não dá para você molhar. Para poder, eu poderia também ter pego esses discos, né, e ter rolado assim a parte deles no açúcar de confeitar, mas não era esse modelinho que minha cliente queria, ela deixou a inspiração do jeito que eu fizesse. Então, mas eu estava só ali, ó, eu tô mostrando que eu tava querendo essa tampa que ficasse assim. Então, essa tampa aí era o meu fundo, né? Então, eu tô tirando o excesso ali do que fica, né, da lateral, né, que às vezes a gente unta, né, as formas, e eu queria assim. Aí foi onde eu errei, que eu comecei a molhar. Então, tá aí mais um erro da confeitaria, da confeiteira, né, para vocês não cometerem quando vocês fizerem um bolo pelado. Eu comecei a pensar assim, esse negócio, esse recheio está pulando para fora, o que eu vou fazer? Então, foi aonde eu comecei, eu limpei, olhei bem, tá ali, enquanto tô limpando, eu tô pensando o que eu vou fazer. Isso acontece com todo mundo, tá? Então, vocês prestem bem atenção nas dicas que eu tô dando aqui, pra vocês não cometerem esse erro. Aqui eu comecei, então, a fazer o quê? A retirar com a minha faca todo o excesso do recheio, tá? E deixando sempre a largura de um recheio, né, para o outro da mesma largura. Retirei também todo o excesso de chocolate que eu coloquei no meu rodapé e acabei prensando. Então, pessoal, é assim mesmo, a gente erra. Eu sou macaca velha na confeitaria, mas não fiquei nervosa. Eu parei um pouquinho, respirei, conversei com os amigos, falei, ai, tô errando aqui um bolo, não sei o que eu faço. Mas depois voltei, respirei, falei assim, é assim mesmo que eu vou fazer. Vou explicar à cliente como é que se tira um acetato, como é que ela vai fazer, e assim eu fiz. Então tá aí pra vocês que um erro acontece, mas você tem que também saber corrigir o seu erro. E eu vou pedir aqui para vocês, então, que ficaram até agora, para não deixar de se inscrever, deixar aquele like, comentar aqui embaixo, compartilhar com um amigo. Quem sabe esse vídeo pode estar ajudando eles, né? E eu vou deixar aqui para vocês, então, um pedacinho que eu coloquei o acetato e expliquei à cliente de como que ela iria fazer, né? E depois eu tive o retorno dela, né, falando que adorou, todo mundo gostou muito, que eles não gostam muito de bolo confeitado realmente, e seria agora uma dica, né, deles estar sempre me pedindo esses tipos de bolo. Então tá, eu fiquei muito satisfeita, tava nervosa sim, né, porque ela é minha cliente muito antiga, adoro ela, ela é minha amiga pessoal, né, nunca conheci pessoalmente, né, Cíntia, mas não vai faltar a oportunidade. E tá aí, então, mais um trabalho, e fica aí eu explicando a ela. Aí, tem uma fitinha aqui, tá vendo? Você vai tirar ela e vai tirar essa, aí você vai passar aqui, ó, ele solta, tá? Aí eu fiz aqui, botei chocolate aqui, uns brigadeiros grandes também em cima, tá? E ela, como sempre, me manda as fotos, né? E eu fiz salgadinhos para ela, a torta salgada, ela me mandou a foto, me mandou escrito aí, com muito carinho, que adoraram. Então, pessoal, um grande beijo e até o próximo vídeo.